Luiz Marinho tem 54 anos. Formado em Direito, foi metalúrgico no final dos anos 70, quando conheceu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Filiado ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Luiz Marinho foi tesoureiro, secretário-geral e vice-presidente da entidade, até eleger-se presidente do sindicato em 1996, cargo para o qual foi reeleito mais 2 vezes. Em 2002, Luiz Marinho foi candidato a vice-governador de São Paulo na chapa derrotada, liderada por José Genuíno. Em 2003, Marinho elegeu-se presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. 2 anos depois, Marinho foi nomeado ministro do Trabalho pelo então presidente Lula, de quem é amigo pessoal. Em 2007, assumiu o Ministério da Previdência Social. Luiz Marinho elegeu-se prefeito de São Bernardo do Campo, pelo PT, em 2008 e foi reeleito em 2012, cargo que exerce até hoje. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo do Campo e filiado ao PT. Olá, prefeito, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar com você. Prefeito, o senhor tem uma longa carreira na política, já disputou vários cargos. Um cargo que o senhor disputou como candidato a vice-governador em 2002, junto com José Genuíno, candidato a governador. Genuíno e outros colegas seus de partido sofreram um infortúnio grande agora por causa do processo do Mensalão. Genuíno está cumprindo pena. Qual a sua avaliação desse processo do Mensalão? É uma pena. Uma pena porque, Fernando, sinceramente, o Roberto Jefferson inventou essa história do Mensalão e, na verdade, o que existiu e existe, essa é a mais absoluta verdade, foi uma irregularidade, é verdade, mas foi financiamento de campanha. Isso que o tesoureiro Delúbio, a gestão que ele fez foi tomar empréstimo e o PT honrou os empréstimos. Então esse é o fato real que aconteceu. O Roberto Jefferson, sei lá por que razão que eu não entendo, sinceramente não entendo, as razões para tentar atingir o ministro Zé Dirceu, inventou essa teoria do Mensalão e na cabeça do povo brasileiro hoje é um fato que aparentemente existiu. Mas o Supremo Tribunal foi testemunhar, eu posso testemunhar, porque vivi. O Mensalão não existiu. O que existiu foi um crime de Caixa 2, um crime de financiamento de campanha, tá certo? Isso é um fato. O PT não tinha como honrar, emprestou os recursos para honrar os compromissos de financiamento de campanha com os partidos e honrou o empréstimo. Então, na verdade, esse deveria ser a condenação do próprio Genuíno, do Delúbio. O Zé Dirceu não teve absolutamente nenhuma responsabilidade nessas ações, portanto, deveria ter sido inocentado. O julgamento do Supremo... É isso que eu ia perguntar para o senhor. O julgamento do Tribunal Federal julgou o Supremo não é propriamente um tribunal jurídico. Ele é um tribunal jurídico e político, que não deveria ser, porque o Zé Dirceu já tinha sido punido no Congresso quando perdeu o mandato. Então, o Zé Dirceu, ele está sendo duplamente condenado, né? Eu acho que há uma grande injustiça nas decisões em grande parte das decisões do Supremo Tribunal Federal. A história vai dizer, eu acho que propriamente esse processo, quando analisarmos daqui a 30 anos, o fenômeno do julgamento do Mensalão e ver os votos dos ministros ali, as contradições dos votos dos ministros e observar quem tinha razão e quem não tinha razão no processo. O senhor acha que o Supremo, portanto, errou? O que o Supremo decide, cumpre-se, mas o Supremo errou. O impacto político desse episódio já foi computado ou ainda há algum impacto a ser sentido? É muito difícil analisar. Eu acho que o PT, até deu uma entrevista recentemente falando sobre isso, em grande parte nós já fomos punidos. Seguramente não fosse o episódio Mensalão e os desdobramentos dele e o tamanho da exploração que se deu midiático em torno do tema,
o PT teria crescido muito mais do que cresceu na última eleição. Então, acho que esse é um fato. Então, acho que se o povo brasileiro é muito sábio, saberá passar por mais esse processo, analisar, dar os devidos descontos desse processo todo, e creio que o PT, ele continuará sendo punido, porque você tem setores da sociedade brasileira que, por conta disso, ou o PT jamais reconquistará, ou terá muita dificuldade de reconquistar. Eu acho que esse é um fato. Então, tem punição que fica para a eternidade. Eu acho que isso pode ser um fato difícil do PT reconquistar setores, mas conquistará outros. Né? Você tem a juventude chegando, você tem a nova classe média em crescimento, você tem um processo de transformação do Brasil, e o PT tem que ter sabedoria, serenidade, pé no chão, tranquilidade, para admitir onde tem fragilidade e buscar crescer. A propósito disso, o PT tem que ter sabedoria. O PT vai fazer um ato de desagravo agora no seu congresso, na sexta-feira, nesta semana, para os seus militantes que foram condenados no Mensalão. É correto continuar a ficar pisando e repisando esse tema? O PT não tem como, não, nos seus atos congressuais, não registrar algum grau de solidariedade às pessoas envolvidas. Até pela nossa convicção do que aconteceu, e eu expressei aqui, então não tem como fazer. É evidente que para o esquecimento seria melhor tirar virar a página e deixar, mas não é possível. Nós estamos falando de pessoas que também têm sentimento. E o grau de solidariedade, ele é especialmente importante nos momentos de dificuldades, e não nas facilidades. Então, esse é um momento de dificuldade que as pessoas enfrentam. O partido, portanto, tem a obrigação desse ato de solidariedade. Agora, a disputa do dia a dia, das cidades, dos estados, o PT tem que traçar uma estratégia de buscar debater os fatos reais do mundo, da vida das pessoas. Né? Então, ao disputar as eleições agora para governador do estado, para senador, para deputado, para presidente da República, é dar continuidade no processo de transformação que o governo, a partir do presidente Lula, colocou em desenvolvimento no país, e buscar disputar os estados onde nós nunca conquistamos, ou estados que queremos retomar, é o caso do Piauí, por exemplo, apesar do atual governo ter tido apoio do nosso senador Wellington Dias, mas o Wellington Dias é um candidato com todas as condições de retomar o Piauí, por exemplo. Então, acho que esse é o que nós vamos empreender na próxima fase. O tema mensalão nas campanhas eleitorais do ano que vem vai ser mencionado de maneira proativa? O PT vai tomar a iniciativa de falar e explicar, ou vai, na campanha, enfim, achar que isso não é o caso de se mencionar? Eu creio que não seja o caso do PT ficar martelando esse tema. É evidente que ele terá que discutir caso os adversários o coloquem. Mas por parte do PT é um fato, estamos cumprindo as sentenças que o Supremo decidiu, independente se a gente concorda ou não concorda, e tocar a vida para frente. Eu acho que o que interessa ao eleitor, à eleitora, é discutir futuro. Né? Passado, você só faz um balanço de passado e olhar para o futuro, isso é o que interessa. Seu colega de partido, José Genuíno, decidiu renunciar ao mandato de deputado federal. Foi a decisão mais acertada? Seguramente, do ponto de vista do Genuíno, sim. Eu não saberia analisar se a decisão mais acertada ou não do ponto de vista da política, até porque o Genuíno tem uma fragilidade hoje de saúde. E seguramente o episódio do julgamento ajudou a provocar esse problema. Você sabe, a pessoa, quando, a depender do nível de pressão que tem, influencia na sua saúde. E creio que o Genuíno hoje é vítima desse processo. Portanto, não dá para a gente puxar um julgamento na atitude do Genuíno, a não ser apoiá-lo.
Você acha que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, tem tratado de maneira justa e equânime todos os condenados do Mensalão? Evidentemente que não, é só olhar os acontecimentos e é só olhar se ele tem agido, ele é relator do caso Mensalão Mineiro. Cadê o processo? Então, evidentemente que não tem agido de forma equânime. Isso estão nas páginas dos jornais, inclusive da Folha. O senhor acha que ele tem sido injusto, é isso então? Esse é o sentimento. Não é sentimento meu, é sentimento expresso por próprio articulista da Folha, como eu me referi. E há algo a ser feito nesse caso? Não. Por que o senhor acha que ele age assim como o senhor diz que ele está agindo? Não sei, aí só ele pode dizer. Não saberia dizer, sinceramente não saberia dizer. O senhor foi presidente da CUT, é um sindicalista de, enfim, longa carreira. A CUT vem representando menos proporcionalmente trabalhadores sindicalizados do que representava. Em 2011, 38,3% dos trabalhadores sindicalizados. Em 2012 caiu para 36,6% e agora está um pouco abaixo, 35,6%. Por que está acontecendo isso? Veja, o fenômeno de sindicalização no Brasil, o índice da CUT é bastante elevado perto de outras representações. Mas vem caindo. Era a média de 16% e a CUT 30% chegou a 36%, 37%. Você tem categorias que às vezes, o caso do metalúrgico do ABC chegou a 80%, você tem o caso dos professores que também é maior, você tem variação de categorias para categorias. Mas a impressão que a gente tem é que está dando uma diminuída, né? Você tem aí um processo de acomodação, né, nos indicadores internacionais. Você olha no mundo também, não é muito diferente. Mas por que está acontecendo isso? O fenômeno, quando você tem uma situação que dá uma acalmada nos conflitos, nas relações, muitos trabalhadores, para que eu vou pagar o sindicato se eu tenho a proteção dele? Porque os sindicatos, eles quando fazem um acordo coletivo, ele vale para todo mundo. Nos países onde somente o acordo protege somente os sindicalizados, esse índice aumenta. Uhum. E no Brasil os acordos têm validade para o conjunto da categoria e não simplesmente para os sindicalizados. Então, ou você consegue convencer, chegar num grau de maturidade, ideologicamente, do ponto de vista sindical, nesse convencimento da categoria, ou o indicador vai ser por aí. E você tem o fenômeno de muitos trabalhadores falam, mas eu já pago o sindicato. Como que ele paga? Ele paga nas demais contribuições, ou pela contribuição sindical existente, nós não conseguimos eliminar, ou nas contribuições da época do contrato coletivo. Fala assim, eu já contribuo com o sindicato. Tem o acordo? Tem lá uma taxa de contribuição pelo acordo, eu não preciso pagar a mensalidade. Até porque o sindicato, ao tempo, foi ajustando os serviços prestados. Então, deixou de ter, muitos deles não têm colônia de férias, deixou de ter dentista, deixou de ter médico, que eu acho correto não ter, eu acho que não é essa a função do sindicato. Então, quem contribui, contribui pelo grau de consciência. Analisando por aí, esse indicador é um indicador bastante razoável. A propósito, o senhor mencionou imposto sindical. Imposto sindical que é aquele que todo trabalhador que tem carteira assinada é obrigado a oferecer um dia do seu ano para o sindicato correspondente. A CUT, historicamente, o grupo do qual o senhor participa, é contra. Por que é tão difícil acabar com isso, visto que o grupo também político que ficou no governo já há mais de 10 anos, o PT, e por que está aí? Por que é tão difícil acabar com esse imposto? Porque tem uma coisa que ninguém fala. A contribuição sindical não é só para os sindicatos trabalhadores, é também para os empregadores. Justo. Você viu algum empregador falar em acabar com a contribuição sindical? Mas ainda não assim,
Mas ainda assim... Os empregadores, os sindicatos de empregadores que têm muita influência no Congresso, porque não é o governo, é o Congresso. Uhum. E o Congresso tem lá projetos de sobra lá nesse sentido, mas não consegue tramitar no Congresso. É a seguinte, porque o grupo hoje no governo federal é o PT. O PT tem ampla maioria no Congresso, que a gente sabe que é relativa, mas tem uma maioria confortável. O PT não, o governo tem. O governo. E o governo não é do PT, é um governo é um governo de coalizão. Mas ainda assim... O PT dirige o processo, mas não é sozinho, infelizmente. Se a gente for pensar... Ou felizmente... Se tivesse uma situação para implementar o fim do imposto sindical, era essa, em que o PT é governo federal, tem uma bancada própria grande, tem uma coalizão ampla, tem a maior central sindical alinhada politicamente. Se nessa situação não acaba com o imposto sindical, não vai acabar nunca. Esse pode ser uma constatação, ou então é preciso que alguém coloque esse projeto debaixo do braço e brigue lá. A questão é o seguinte, por que o governo iria brigar para acabar com o imposto sindical? A quem ele agradaria, a quem ele desagradaria? Agradaria a maioria da base ou desagradaria a maioria da base? Qual a sua avaliação? A minha avaliação é que desagradaria a maioria da base. Esse é o processo. Porque mesmo no PT não há consenso. Não há consenso no PT de que deve acabar. Mas se for observar, você tem lá, tem gente do PT que acha que é melhor manter. Então não é consenso nem no PT. Os demais partidos que compõem essa maioria que o governo tem no Congresso, em grande maioria, é contrário. O conjunto das centrais, eu nem sei se há consenso na CUT hoje, mas a começar das centrais sindicais, a maioria das centrais sindicais é contra acabar. Se as centrais sindicais tivessem uma unanimidade, aí eu daria condições de tramitar o projeto seguramente no Congresso. Então, na ausência de unanimidade nas centrais, o Congresso assiste a esse debate. É lícito supor, entendeu, que se não é difícil, se não é impossível, é muito difícil no curto ou no médio prazo assistir ao fim do imposto sindical? Eu diria que é muito difícil. Pelo posicionamento do Congresso Nacional, pelo posicionamento da maioria das centrais sindicais. Eu diria que é muito difícil. Não pelo governo não interfere, se acabar ou não acabar. Agora, a maioria das centrais é contra. A maioria dos congressistas são contra. Então a tendência não me parece ser prioridade na agenda do governo. Por falar nas outras centrais sindicais, o ex-presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, Paulinho, deputado federal por São Paulo, criou um novo partido, saiu do PDT e fez agora o Solidariedade, 21 deputados federais. E o PSDB já há alguns anos tem uma intenção de entrar enfim, na área sindical, tem uma central sempre que é mais simpática, tem um núcleo sindical recém-criado agora. O senhor vê espaço para os partidos de oposição atuarem na área sindical no momento? Eu acho um equívoco algum partido pensar dessa maneira, precisamos ter uma influência no movimento sindical. Mas o PT tem, o PDT tem. Bom, o PT é uma coisa que aconteceu naturalmente. E aconteceu, se você olhar as entrevistas do presidente Lula lá na década de 70, ele transitou a sua cabeça muito rapidamente por constatar que tinha ausência de reflexão no Congresso Nacional, que precisaria criar um partido do espectro ideológico como o PT, para pensar na classe trabalhadora que ninguém pensava. Mas se não, talvez, se tivesse alguém que interagisse com as demandas trabalhistas, não sei qual teria sido a evolução da cabeça do presidente Lula, porque ele inicialmente não pensava em criar um partido político, ele pensava somente no movimento sindical, na central sindical. Tanto é que o presidente Lula não presidiu a CUT, muita gente fala que ele presidiu a CUT, mas ele não chegou a presidir, porque rapidamente ele transitou para a vida partidária e tocou a criação do partido e
delegou para o Jair Meneghelli construir a central sindical. Ele pensou a central sindical lá atrás, mas depois sequer, pelo atropelo da necessidade de criar um partido político, disputar os processos eleitorais, influenciar no processo de conquista da democracia no país, do direito ao voto, essas coisas todas que nós participamos e assistimos, ele foi rapidamente por esse viés. Então, eu não sei se há tamanho espaço a depender do que pensa o partido. Né? Porque dependendo do que pensa o partido, ele vai ter lá um nicho de representação junto aos trabalhadores, não mais que isso. O senhor enxerga chance de êxito aí, de ampliação da área de atuação desse novo partido Solidariedade na eleição do ano que vem? É uma incógnita. Eu sou muito cético com essa quantidade de partidos existentes no Brasil. De fato, uma reforma política que ajustasse para partidos mais representativos, essa quantidade imensa de partidos, de fato, agora, é um processo democrático também, né? É uma liberdade ampla, geral e restrita na formação de partidos, e pelo andar da carruagem vem outros, né, nos próximos anos a ser criado, a Rede, por exemplo, né, entre outros partidos, que possa, cada um que vê o seu espaço partidário diminuído, cria um outro partido. Cria um outro partido com a lógica criada de que se é novo partido, você tem a liberdade da proteção do mandato, porque isso virou um grande negócio. Para não perder mandato, você poder transitar para novos partidos. Qual o tamanho da vida do Solidariedade? Não sei. Qual o tamanho do sucesso dele? Sinceramente, não sei. Eu não acho que terá grande sucesso, não. Acha que pode voltar menor da eleição do ano que vem? Pode. Como pode votar maior? Vai depender do eleitor. Mas pela sua experiência? Difícil avaliar, mas é um partido que me parece que nasceu para ser pequeno ou para ser dissolvido logo mais. O Solidariedade. Nesta semana vai haver uma discussão lá no Congresso sobre um relatório que vai ser votado a respeito da regulamentação do direito de greve para o servidor público. Qual é a sua opinião a respeito desse tema? Esse é um tema que não é simples, é um tema dificílimo. O serviço público, o que é difícil você imaginar o não direito à greve de qualquer profissional. Agora, é difícil imaginar também uma greve em serviços essenciais. O que nós defendemos na CUT, né, que eu defendi quando fui dirigente da CUT, e creio que a CUT mantém esse posicionamento, é de que as categorias deveriam elas fazer uma autorregulamentação, e serviço essencial ele tem que ser mantido. E buscar uma forma da categoria se sentir prejudicada, aviltada, poder se manifestar, encontrar uma forma da sua reivindicação, mas com a manutenção dos serviços essenciais. É evidente que, a hora que fala de serviços essenciais, cada um pode ter em sua cabeça o que é essencial de serviço público no país, mas eu vejo com muita dificuldade a polícia, por exemplo, fazendo greve. Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser pensado. Deveria ser proibido? Greve de policiais? Eu acho que eu tenho dificuldade de manifestar a proibição de greve, e ao mesmo tempo tenho muita dificuldade de ver policiais em greve. Greve de gente armada. O senhor é um gestor público hoje. Como prefeito, o senhor é a favor de greve de policiais? Não. Então o senhor é contra? Eu acho que eles têm que ter maneira de manifestação, mas greve de corporação fardada é um complicador. Deveria ser proibido na regulamentação?
Ao mesmo tempo, nós devemos ter uma sensibilidade dos governantes para cuidar de uma remuneração que seja condizente com a responsabilidade, né? Mas deixa eu entender, o senhor acha que os servidores das forças de segurança, policiais, poderiam se manifestar de alguma forma, mas não em greve, é isso? Não em greve. Entendi. É claro que o senhor não pensa assim desde sempre. Quando é que o senhor fez essa transição de convicção? Não, desde sempre. Eu acho que é muito complicado você ter greve Mas lá de atrás o senhor policiais. pensava assim há 30 anos? Há 30 anos eu nem me refletia muito sobre esse assunto, então eu não sei o que eu pensava sobre esse assunto há 30 anos, não foi me colocado essa questão. Mas é evidente que nós temos que pensar, as forças policiais, as corporações armadas, é muito complicado você pensar em gente armada em greve. Ao mesmo tempo, nós temos que encontrar uma formulação onde as pessoas tenham direito à manifestação, né? Recentemente tivemos lá em São Bernardo uma manifestação de parcela da guarda. E parcela da guarda não em greve, estavam fazendo no quem estava de folga se manifestando. É justo? É justo, desde que o profissional de segurança tem que ter uma consciência diferenciada. Um profissional de segurança, mesmo no momento da sua folga, se acontece um evento, assim como a Constituição diz para qualquer cidadão, ele tem que agir, né? Então, exige um grau de consciência diferenciada, acho que como profissional de segurança. Ao mesmo tempo, nós temos que garantir a legitimidade do direito a reivindicar. Então, esse é o ponto que os sindicatos, os dirigentes públicos têm que ter a sensibilidade para a mesa de negociação resolver essas questões e não forçar uma situação onde a categoria se coloque numa situação quase que de insubordinação para ir a um estágio de movimento grevista. Aliás, uma sociedade madura, na medida em que amadurece, a greve ela é nos extremos. A imprensa às vezes me perguntava, em várias situações, se a diminuição das horas de greve significava perda de poder de fogo dos sindicatos. E necessariamente não é. Você pode ter menos horas de greve e ter um poder de fogo maior dos sindicatos. É que a mesa de negociação passou a existir que não existia antes. Então você tem um processo de amadurecimento das partes aí importante e que a gente espera que também no serviço público as coisas evoluam a tal ponto para que não se coloque em situação extremada onde, por exemplo, seja forçado uma situação das polícias chegar à dimensão de admitir uma necessidade de uma greve. O senhor foi reeleito prefeito de São Bernardo do Campo no primeiro turno em 2012, uma larga votação. Tem alguma pesquisa de avaliação do seu governo atual local lá em São Bernardo? Não tenho, não fiz nenhuma pesquisa esse ano. No município vizinho a São Bernardo, em São Paulo, várias pesquisas. O prefeito eleito, Fernando Haddad, do PT, tem sido muito mal avaliado. Por que está acontecendo isso com a gestão do seu colega Fernando Haddad na sua avaliação? A cidade de São Paulo é uma cidade muito complexa. O Fernando, ele foi, nessas manifestações do meio de ano, ele foi fortemente atingido na avaliação. Então, quase todos os políticos, né? Sempre dizem que o primeiro ano é o primeiro ano de lua de mel, que você tem uma gordura queimada e avaliação positiva que a população espera o segundo ano acontecer. O Fernando Haddad não teve essa oportunidade, queimou tudo nessas manifestações. Você tem o fenômeno das decisões do IPTU,
que ajudou a manter essa avaliação em baixa. Eu tenho segurança que o Fernando vai fazer essa inversão na medida em que os projetos têm um tempo de maturidade. Não é possível no primeiro ano você fazer grandes coisas, a não ser o que estava planejado pelo governo anterior, de grandes projetos, ou ações de menor exigência de engenharia, de recurso, tal, que é o caso das faixas, por exemplo, que tem uma grande aceitação, diga-se de passagem. Os projetos estruturantes, eles vão estar sendo os primeiros, com muito sucesso, entregues no segundo semestre do ano que vem. Então, acho que o Fernando ele vai penar ainda esse primeiro semestre do ano que vem, tem tudo para penar ainda com indicadores baixos de avaliação, e no segundo semestre do ano que vem começar a melhorar a sua avaliação, entrando no terceiro ano em condições de dizer se ele está aprovado ou não está aprovado. A minha expectativa é que ele chegue no terceiro ano bem avaliado e que vá para a reeleição. Quando o Fernando estava disputando a eleição, eu disse a ele: Fernando, bota a tua cabeça, você tem que pensar São Paulo 8 anos, não pense 4 só, pense 8 anos. Porque pense 8 anos, eu falava, não bote na sua cabeça de, no meio de algum mandato, pensar em disputar governo do estado ou coisa parecida. Bota, vou cuidar de São Paulo 8 anos. Porque primeiro, você vai ter a tua cabeça mais em paz para trabalhar. Segundo, São Paulo precisa de alguém que pense São Paulo. E pense num período de curto e médio prazo. 8 anos podemos falar de médio prazo. E prepare São Paulo para o longo prazo. Tem segurança se você pensar assim, você vai fazer uma transformação na cidade. E que depois de 8 anos, quem se governar bem São Paulo pode se candidatar a qualquer coisa. Mas olha só, o senhor disse que ele vai penar ainda até pelo menos o primeiro semestre do ano que vem. Eu acho. E depois começa a ter algum efeito. Como em política tudo está relacionado, no ano que vem é um ano de eleições para deputado, para senador, para governador, para presidente. Em que medida a má avaliação do prefeito de São Paulo, que pertence ao PT, influenciará nas eleições em São Paulo, sobretudo na eleição para o governo do estado? Veja, eu acho que cada eleição é uma eleição. Quando nós elegemos Fernando Haddad, muitos petistas, né, amigos, começaram a dizer: agora a gente ganha eleição para o governo do estado. Eu falei: calma, que são coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Primeiro, falava assim, não precisa ver se o Haddad vai chegar em 2014 com aprovação boa ou não. Porque são coisas diferentes. Em 2 anos, você não consegue fazer grandes coisas. É preciso ter essa compreensão, porque senão a gente vai botar nas costas do Haddad o sucesso ou insucesso da nossa empreitada para disputar as eleições de estado. E seria muito injusto com o Fernando Haddad de botar essa responsabilidade nas costas dele. Colocar responsabilidade não, mas influi, né? Terceiro, que são eleições diferentes. O povo de São Paulo sabe como o PSDB governa desde sempre. E pode depositar, né, uma esperança em uma mudança ou manter. Se resolve manter, está dado. E se você me perguntar, bom, quem é favorito na disputa do estado de São Paulo? Evidentemente que é o governador, Geraldo Alckmin. Você acha que Alckmin é favorito no ano que vem? Ele é favorito. Né? Se fosse um jogo de futebol, eu falei o favorito. Nem sempre o favorito ganha. Né? E é isso que nós vamos trabalhar para reverter. Inclusive tem outras forças agora, não é? Emergentes em São Paulo, não só do PT. Tem outras forças. Como é que o senhor descreve o cenário para o ano que vem em São Paulo? Alckmin favorito. E depois, quem é competitivo? Nós temos o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que vem trabalhando, né, já há um bom tempo, gravando o seu nome, né, na mente dos paulistanos, dos paulistas. Hoje é um nome conhecido no estado, mais conhecido do que o nosso candidato, o ministro Padilha.
pelo trabalho que fez, em excesso de exposição de imagem, no uso da Fiesp, e tem, portanto, terá o seu nicho de votos. Tem o Kassab, que é uma incógnita, não sabemos exatamente a força do Kassab no estado de São Paulo, mas é uma força a se considerar. E tem o ministro Alexandre Padilha. O PT, os partidos que acompanharão o PT, enxerga no nosso potencial, o potencial de estar no segundo turno. Mesmo saindo de um patamar baixo? Mesmo saindo do patamar baixo, porque o patamar baixo, ele é a ausência de exposição do Padilha no estado de São Paulo. E a campanha dará conta disso, né? Nós sempre começamos baixo, o Mercadante na primeira eleição começou lá embaixo, o Genuíno, quando eu fui vice dele, começamos lá embaixo. Eu, quando fui candidato a prefeito, eu deixei o Ministério da Previdência em maio de 2008, eu tinha exatamente 3% de intenção de voto quando deixei o Ministério, ganhei a eleição. O Haddad começou com 4% de intenção de votos, ganhou a eleição. Então, a campanha dará conta do conhecimento, do rosto do Padilha, das suas ideias e da forma de pensar o Estado. Quais os nossos desafios? Os nossos desafios é mostrar que nós temos condições de governar São Paulo melhor do que o PSDB governa. Isso vale para o Padilha, vale para o SCAF, vale para o Kassab. O governador, ele tem pontos a seu favor e pontos contra. O ponto a favor é o grande conhecimento do Estado. Ele conhece o Estado no detalhe. Então, essa é uma vantagem que ele tem. A máquina do governo do Estado, evidentemente, que é uma vantagem que ele tem. E ele tem a desvantagem do cansaço. Muito tempo, né? E do sentimento que rola no estado de São Paulo da necessidade de mudança. Então isso ele tem contra ele. Precisa ver se os três candidatos que vão enfrentá-lo conseguem capitanear esse sentimento de mudança e explorar o nível de cansaço que existe no estado com o jeito de governar do PSDB no estado de São Paulo. O senhor enxerga no ano que vem um segundo turno em que eventualmente, por conta das circunstâncias aí gerais, o PT possa não participar? De jeito nenhum. É possível que o governador não participe. Depende da circunstância. Vou te contar uma história. Em fevereiro de 2008, eu almocei com o então prefeito Kassab. Estava rolando as pesquisas, Datafolha, Ibope e tal. Quem estava em primeiro lugar naquele momento para a eleição da capital? Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin e Marta Suplicy disputando ali. Aí o Kassab me dizia: Marinho, eu queria, ministro, eu estava ministro, queria dialogar contigo, porque é o seguinte, o Alckmin está no segundo turno. Quero dizer ao senhor que se a Marta estiver no segundo turno, mesmo que ela não queira meu voto, vai ter meu apoio, vai ter meu apoio. Ao mesmo tempo, se eu estiver no segundo turno contra o Alckmin, porque eu vou trabalhar, disputar para descer a Marta e eu subir, gostaria do apoio do PT. Falei: prefeito, deixa eu te dizer o seguinte, se isso acontecer, não precisamos nem conversar, que o próprio eleitor do PT cuidará de resolver como cuidou lá com o Mário Covas atrás. Tal. Agora, não tem essa convicção, porque se você quer estar no segundo turno, não é a Marta que você vai tirar, porque a Marta vai estar no segundo turno. E o resultado mostrou, né? O Alckmin desceu, Kassab e Marta, e o Alckmin apoiou o Kassab e foi prefeito. Em São Paulo, hoje é uma incógnita. A princípio, o governador ele é o favorito para ganhar as eleições, mas pode perder. Um segundo turno, quem? Não sei. Eu sei que o PT vai estar. E o senhor acha Nós temos força para estar. Aquilo que aconteceu em 2008 na cidade de São Paulo pode se repetir no plano estadual, com o incumbente, no caso Alckmin, na época era Marta, não ser reeleito, é isso? É possível, tudo é possível num processo como esse, porque se o PMDB demonstrar força e segurar, não cair, se o Kassab segurar lá nos 10% dele não cair, o PT vai chegar nos 20 e poucos % que ele tem seguro
Nós temos chego a mais de 30, né? Mas 22 nós chegamos, 25 nós chegamos, não é? E a depender da situação, não sei. Nós estamos conjecturando futuro, o futuro vai dizer, mas a tendência, eu acho, é ter um segundo turno Alckmin e Padilha. Se você me perguntar qual o mais provável na minha avaliação, é Alckmin e Padilha. E o terceiro elemento mais competitivo seria quem? O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, ou o ex-prefeito de São Paulo, Kassab? Eu acho que a tendência é o Scaff cair bastante e ficar ali equilibrado com o Kassab. Disputando para ver quem será o terceiro colocado. Isso. O fato... Acho que o Kassab tem mais consolidação do que ele mais tem. Adiante. Mais adiante, o senhor acha que essa má avaliação do prefeito Fernando Haddad acaba não tendo uma influência tão forte como alguns dos seus próprios colegas do PT acham? Ele influencia, mas a própria campanha vai ajudá-lo. Eu acho que ajuda a fortalecer o seu governo. Acho que a tendência das comessas de entregas de serviço, e esperamos que ele passe a circular mais a cidade também, que é uma necessidade, né? A presença mas parece física. Que ele não tem muito gosto por isso, a gente ouve dizer. Acho que isso dá-se jeito. É verdade? Né? Isso dá-se jeito. Você já ouviu isso também? Ouvi, mas não testemunho isso. Na campanha ele se posicionou muito bem, né? Ele tem que repetir um pouco o que fez na campanha, mas o primeiro ano, deixa eu dizer para você, não é fácil. O primeiro ano é ano de preparar, é ano de prancheta. Então o que o Haddad está tendo é o primeiro ano, o ano de prancheta, é preparar os projetos. A hora que você começa a botar os projetos na rua é a hora de você circular na rua. E tem certeza que o Haddad vai cumprir direitinho. Na preparação aí para a escolha do nome do pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, que no momento é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, muito se comentou a respeito do seu nome, Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo, que tem um excelente relacionamento com o ex-presidente Lula, já é um administrador de uma cidade importante, seria o candidato ideal do PT ao governo de São Paulo. O senhor, evidentemente, participou dessas discussões. Por que concluiu-se que o senhor não deveria ser o candidato? Eu nunca botei meu nome à disposição. Mas isso foi falado, não é, prefeito? Até hoje o pessoal fala, até hoje o pessoal vem falar, mas tem que ser, o Padilha está com 4%. Mas se fosse eu não seria diferente. A questão é o seguinte, eu nunca admiti a possibilidade de ser candidato a governador em 2014. Porque nós temos que aprender com o acerto e com os erros dos outros. Acho que é um erro o gestor público que vai em campanha, se compromete a cargo executivo de um mandato de 4 anos e largar no metade. Acho um erro, sempre achei isso. Achei um erro o governador Tarso Genro, quando deixou, ele foi reeleito prefeito de Porto Alegre, falou que não seria candidato a governador 2 anos seguintes, e depois foi candidato a governador. As consequências que o PT sofreu no Rio Grande do Sul. Então essa é uma experiência que eu tinha muita convicção. E depois o governador Serra, né, largou metade de prefeitura, depois o mandato do Estado e o desgaste que ele sofreu, grande desgaste, acho que do Serra no Estado de São Paulo, em decorrência desses largar o mandato pela metade. Então nunca aceitei discutir. Eu fui muito pressionado no partido, fui muito pressionado por partidos aliados, muito pressionado por muitas lideranças para ser o nome do PT. São Paulo para ser o nome do PT. E eu nunca admiti essa possibilidade, porque dizia o seguinte, eu me comprometi, eu debati em campanha, porque o adversário disse que eu deixaria o mandato para ser candidato a governador, e eu disse em Palanque, não serei candidato. O meu compromisso é de governar o mandato inteiro. Então,
Isso nunca foi colocado. Então, o presidente Lula... O presidente Lula falou com o senhor sobre isso? Nós conversamos sobre isso, inclusive quando eu disse, olha, vou manter o Frank Aguiar de vice, né, não venha depois, não é dizer que eu preciso ir para o sacrifício, não tem sacrifício, eu não vou deixar de ser prefeito de São Bernardo. E me perguntava, mas se o Lula mandar? Eu falei, não vai mandar, e se o Lula pedir, vai receber um não, porque eu não terei condições de deixar. O ex-presidente Lula pediu, em algum momento? Não pediu porque sabia já, nós combinamos o jogo. Mas insinuou Nós combinamos, falou, não vou ser, não tem, esquece. Mas ele insinuou um pouco lá atrás? Algumas insinuações, teve um momento que ele falava assim, o Marinho não quer, o Marinho podia ser, mas não aceita. E está tudo resolvido, vamos em frente. Nós temos esse excepcional candidato. O Padilha é uma daquelas lideranças jovem, com maturidade. Jovem, maduro, com carisma. Vai ser um candidato leve para a gente carregar. O senhor já teve uma longa carreira como sindicalista. Já esteve no Congresso. Não esteve no Congresso. Nunca foi congressista. Só visitante. Já teve uma longa carreira como sindicalista, presidente da CUT, daí já foi para o Ministério, é isso? Isso. Aí 2 ministérios, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência Social, enfim, tem uma larga carreira administrativa no Executivo. E agora como prefeito. O senhor vai ficar, portanto, está me dizendo, 8 anos como prefeito de São Bernardo do Campo. Uma pessoa jovem ainda, tem 54 anos. Qual é o seu desejo como político depois de deixar a prefeitura? Veja, eu vou terminar o mandato em 31 de dezembro de 2016. O meu desejo, em primeiro lugar, é que Deus me dê muita saúde e segurança na família. O segundo é estar à disposição da presidenta Dilma, porque eu aposto na reeleição dela, ou do Padilha, que aposto na eleição dele. Estaria à disposição para contribuir com os governos, ou federal ou estadual. O senhor gostaria de ter alguma experiência no Congresso? Não. Não gostaria? A princípio, não. A princípio, não. Daí o senhor... Não faz muito minha cara. Porque daí, se o melhor cenário que o senhor desenha de fato vier a acontecer, vai ter a presidente Dilma Rousseff reeleita e o ministro Padilha eleito governador de São Paulo. Isso é o desejo aí do PT e do senhor. Se isso acontecer, é lícito supor que Alexandre Padilha vai ser eleito e vai tentar a reeleição. Então, a vaga para governador de São Paulo vai estar ocupada durante um bom tempo. Aí o senhor se imagina disputando algum cargo na eleição de 2018? Não, nesse caso não. Nesse caso, meu desejo é continuar contribuindo com o Executivo. Nunca imaginei fazendo uma campanha de deputado, a não ser em 2006. Porque como eu tinha planejado disputar a eleição para prefeito em 2008, em 2006, 2005, eu vinha planejando ser candidato a deputado estadual. E daí o que aconteceu? Aí o presidente Lula me convidou para ir para o Ministério. Graças a Deus, me livrou da possibilidade de disputar a vaga de deputado. E a vaga de deputado era para fazer o primeiro embate com os adversários, de 2008. Essa era a lógica no planejamento de disputar a eleição de 2008. Não vejo necessidade, no momento, de planejar qualquer disputa ao parlamento. É evidente que pode ser colocado em algum momento essa possibilidade, mas eu, sinceramente, não faz parte da vontade pessoal. O senhor mencionou a presidente Dilma Rousseff, que é pré-candidata aí à reeleição, deve ser a candidata à reeleição pelo PT, a presidente da República. Não obstante, o ex-presidente Lula continua sempre tendo taxas de aprovação nas pesquisas de intenção de voto sempre superiores às da presidente Dilma. Existe alguma circunstância específica na qual seria mais desejável que o ex-presidente Lula fosse o candidato? Existe muita gente que torce por isso, muitos empresários que vêm falar,
mas eu não vejo qualquer possibilidade do presidente Lula ser candidato a que os presidente empresários da República em 2014. 2018, quem sabe. Mas o que os empresários falam quando procuram o senhor para comentar esse cenário? Eles gostariam de o Lula de volta. Por quê? Acha que o Lula se relaciona mais afável. Lula é incomparável. Na verdade, isso é que os empresários falam. A Dilma, ela é boa, mas o Lula não pode voltar. É aquele sentimento que ele tem um grau superior, meio inexplicável. Existe alguma circunstância em que isso seria execuível no ano que vem? Não acredito, sinceramente não acredito. Por conversar com o presidente Lula, por ter perguntado várias vezes, em nenhum momento ele colocou qualquer possibilidade de ser candidato a presidente em 2014. Eu estou brincando, mas é sério em relação a 2018, ele também nunca falou, mas acredito que ele chegará em condições em 2018 de vir a ser o nosso candidato em 2018. Mas não é melhor que o PT pense também em se rejuvenescer e renovar? Mas tem espaço para os estados, tem possibilidade. Eu não estou dizendo que ele será o candidato em 2018, mas vai depender das circunstâncias. Se a gente produz um quadro jovem em condições de ser eleito presidente, caso a gente reeleja a presidenta Dilma, para dar continuidade em 2018, é evidente que é muito provável que o próprio presidente indique isso para o presidente Lula. Na medida que o Eduardo não teve a sabedoria e a paciência de se colocar para suceder em 2018, né, porque ele poderia perfeitamente estar muito bem colocado nessa posição. Abriu mão dela, infelizmente. O senhor está citando o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que é o presidente nacional do PSB também, um aliado já de muitos anos ao PT, ao governo federal, e que agora está num projeto próprio de ser ele candidato a presidente no ano que vem. De parte a parte, o PT também poderia ter feito alguma coisa, ou ainda pode fazer, para trazer Eduardo Campos de volta? Nesse momento eu acho difícil, porque o que poderia ser feito? Nós não tínhamos a mínima condição de tirar Michel Temer, PMDB, para botar Eduardo de vice, por exemplo. Mas o Eduardo poderia perfeitamente, caso assim o desejasse, ser candidato ao Senado e ter nosso apoio para ser presidente do Senado, vir a ser ministro importante de um segundo governo Dilma. Tinha um monte de possibilidades colocadas, mas o Eduardo preferiu a raia própria de disputar. Na medida que disputa, vira adversário. Você acha que ele errou? Eu acho que ele errou. Mas quando o senhor disse que em 2018 Eduardo Campos podia ser a opção no campo governista, para quem acompanha a política há algum tempo, eu ouço isso. É muito difícil acreditar que em 2018, o PT, se for reeleito agora, em 2014, decidisse que não teria candidato próprio e apoiaria um nome de outro partido. O senhor não acha isso? Que é muito difícil fazer alguém acreditar nisso? Não acho difícil, não. Na medida em que nós temos convicção de que em algum momento o PT terá que botar um partido aliado para governar o Brasil. Se nós queremos um projeto de longo prazo, nós temos que partilhar isso com os aliados. Alguém disse isso para Eduardo Campos com todas essas letras e palavras? Disse. Quem disse? Provavelmente, sabe, eu né? disse publicamente isso. Mas alguém, o ex-presidente Lula disse isso provável, para ele desse jeito? Não sei com que palavra que disse, mas disse. Isso disse como? Assim, o sentido qual foi? Não sei quais as palavras foram ditas, mas seguramente essa sinalização foi colocada por Eduardo. Pelo ex-presidente Lula? Eu creio que pelo presidente Lula, a própria presidenta Dilma. Isso foi colocado. Agora, ele mas resuma o espírito do que foi colocado. Eduardo, não com essas Eu palavras, não testemunhei, então não posso expressar. Né? Mas porque e o espírito do que foi dito? Estaria trabalhando com uma informação que eu não testemunhei. Mas que ele... Uma questão de aposta também. Mas ele
expressou exatamente o que você disse. É muito difícil com tanto tempo de antecedência. Tá bom. Mas você aposta num caminho ou em outro. Ele apostou em um caminho. O caminho de botar o nome agora e, quem sabe, até criar a condição de fixar o nome na mente nacional e disputar lá na frente. É possível. Tudo é possível. Mas... se você pergunta, mas jamais nós seremos aliados de novo? Evidentemente que não vou dizer isso. Nós podemos perfeitamente continuar trabalhando junto. Nós temos parceria com o PSB em várias cidades brasileiras. Eles estão lá na minha base de governo. Então, o PSB tem um pensamento da sociedade brasileira que se aproxima do pensamento do PT. Então, se nós estamos brigados para sempre, evidentemente que não se trata disso. Aliás, mesmo quem está brigado pode amanhã não estar. Então, é perfeitamente possível um processo de reaproximação no segundo momento. O senhor conversou com o Eduardo Campos? Até na composição de base do governo, na pós-eleição. Então, você tem um conjunto de possibilidades. Eu creio que o Eduardo deve ter apostado em botar, como ele não é um nome nacional, eu preciso ser um nome nacional. Pode ter sido isso, preciso ser um nome nacional, e depois a vida dos caminhos da política conduzirão para um processo de aproximação. Pode ser? Pode ser. O senhor já teve alguma conversa sobre esses temas nacionais com ele? Algumas, no passado recente. Conta para mim, prefeito, qual foi o espírito dessas opções que foram colocadas para ele pelo ex-presidente Lula? Não, isso eu não sei dizer. Isso é tudo que eu já falei dá conta. Mas o senhor tem, do meu sentimento em relação a isso. Do melhor do seu juízo, o senhor acha que o ex-presidente Lula expressou essas possibilidades para Eduardo Campos? Certamente. Dizendo que em 2018 ele poderia ser uma opção do campo governista como candidato a presidente. Exatamente assim, poderia. Porque jamais qualquer um de nós teria condição de dar a certeza, como você próprio colocou, né? É evidente que você não coloca dessa maneira, ou você faz uma aposta de um grupo político, olha, vamos trabalhar. Agora, você nunca pode ter uma única alternativa, é evidente. Mas a alternativa foi apresentada aí. A alternativa que ele seria um dos nomes a ser trabalhado, pensado, considerado, com certeza. E o ex-presidente Lula ficou muito decepcionado com ele? Não. Não, porque é legítimo uma liderança como o Eduardo, jovem, brilhante, uma boa avaliação de governo, queira colocar o nome à disposição do povo brasileiro num cenário de disputa nacional. Num cenário de disputa vencedor ou não vencedor, de alguma forma sai vencedor porque torna o seu nome nacional. Né, mesmo que ele fique em terceiro lugar. Mesmo que fique, ele estará credenciado para eventuais novas disputas. Então, é legítimo. Então, não tem decepção de nossa parte com o Eduardo. Assim. Podemos considerar que é um erro do ponto de vista do que seria o caminho mais lógico, do nosso ponto de vista, mas jamais decepcionar, que é um direito legítimo. O senhor, olhando o cenário de 2014 nacional, imagina que tipo de desfecho mais provável, com todas as dificuldades que temos de fazer previsão? Em termos de qualificação, a presidente Dilma é a favorita, como Alckmin é em São Paulo, e depois os outros competitivos, em que posição ficariam, no seu entender? Tá difícil, viu? Tá difícil. Por quê? Tá muito difícil ver aí segundo e terceiro. Vai depender muito de como o PSDB vai se firmar ou não. Vai depender muito se o Aécio é candidato mesmo ou não. O senhor é daqueles que acha que Aécio pode não ser candidato ainda? É muito difícil não ser do tanto que andou a sua candidatura, o posicionamento partidário, mas o Serra vem aí insistindo, né? Então, não sei até quando, se o Aécio continuar patinando do jeito que está patinando, se os congressistas do PSDB, na hora da decisão final, não resolve botar alguém
com mais gana de disputa, né? Uhum. Aparentemente, o Aécio senhor imagina... é imbatível no estado de Minas, mas nacionalmente parece que não tem entusiasmado muita gente, né? O senhor imagina a eleição presidencial do ano que vem se resolvendo no primeiro ou no segundo turno? É muito difícil imaginar a solução no primeiro turno no Brasil. As últimas eleições têm demonstrado isso, mas não é impossível. Acho que, a depender de como se posicionará, especialmente o PSDB, é possível que as coisas se resolvam no primeiro turno. Há uma interpretação de alguns colegas, inclusive do senhor, do PT, a respeito das dificuldades de um eventual segundo turno em 2014, dada a circunstância geral do país. O Brasil, nós sabemos, não tem um crescimento também no mundo inteiro, é uma situação diferente hoje da economia, e o Brasil não tem um crescimento tão exuberante como teve em 2010. A inflação, se não está descontrolada, também não está num nível tão baixo. E essas circunstâncias todas tornariam um segundo turno mais difícil para a presidente Dilma Rousseff. O senhor concorda com essa avaliação? O que acha dela? Eu não concordo, não. Veja, a Dilma pode ganhar o primeiro turno? Pode não ganhar e ganhar o segundo turno. Tem tudo para ganhar. Não tem por que ficar em dúvida, ou ganha no primeiro turno ou perde. Não existe isso. A gente ouve algumas avaliações assim, o senhor sabe, né? Eu sei disso, mas tem umas avaliações muito equivocadas. Esses dias eu ouvi o Jornal Nacional, parecia que o Brasil tinha acabado. Se alguém tivesse algum tempo fora, eu falava, pô, o Brasil acabou, né? A inflação retomou, o desemprego tá manifestação de desempregado, é uma tragédia. E na verdade não é isso. O que se vê é o seguinte, a economia não está crescendo como nós gostaríamos, não está crescendo em lugar nenhum do mundo. A inflação não está controlada como gostaria, mas não está descontrolada. E continua gerando empregos. O governo, a presidente da República teria dificuldade se houvesse desemprego em massa. Aí a coisa complica. Mas não há nada no cenário que aponte para desemprego em massa. Você tem setor que desemprega e tem setor que emprega. Então, a economia brasileira, ela está segura, ela está caminhando com segurança. Uhum. Não tem um crescimento exuberante, como gostaríamos que tivesse, mas é uma economia segura. Não há uma insegurança do trabalhador, da trabalhadora com o seu emprego, ele está seguro no emprego. Então, a tendência para 2014 é essa, então não há por que ter uma avaliação pessimista em relação ao desempenho da presidenta Dilma. Muito pelo contrário. A minha avaliação é que ela tem todas as condições de ganhar a eleição. Pode ganhar no primeiro turno, se não ganhar no segundo turno, sai vitoriosa, porque as condições da economia brasileira, do emprego, da geração de oportunidades, continuará. As políticas, a combinação das políticas sociais, com geração de renda, com crescimento do poder aquisitivo, impulsionado pela política do salário mínimo, eu creio que tem tudo para ela sair vitoriosa no final. Prefeito Luiz Marinho, o senhor tem gostado de ser prefeito? Tenho gostado. É duro, mas tenho gostado. O que é o maior prazer e a maior decepção ao ocupar um cargo de prefeito em São Bernardo do Campo? O prefeito, ele está muito próximo da realidade das pessoas, das famílias, do ponto de vista da habitação, do ponto de vista da saúde, da educação, dos desafios que as pessoas têm. Isso lhe dá a condição de pensar a cidade mudando a realidade da vida das pessoas, criando uma condição melhor da cidade. Isso é bom. E a parte ruim? A parte ruim é a relação com os órgãos de controle. Os órgãos de controle que deveria ser trabalhar como um apoiador, ele trabalha mais como um inquisitor, porque você pega os tribunais de contas da vida, não é? Deveria analisar e te ajudar a não cometer eventual erro.
Mas não é isso que os tribunais fazem. O que os tribunais de conta fazem é, muitas vezes, buscar o chamado popular pelo em ovo para uma obra. O que uma obra parada significa? Uma obra parada significa prejuízo ao povo da cidade, do estado, do país. Isso vale para qualquer esfera de governo. É uma dificuldade. Nós, nos últimos tempos, criamos muitas instâncias de órgão de controle e quando há divergência entre eles, é então que você está ferrado. Quando tem um Tribunal de Contas do Estado divergindo do Ministério Público, está divergindo do Tribunal de Contas da União, na eventualidade dessa, a quem você obedece? Ao Tribunal de Contas da União, do Estado, ou a indicação do Ministério Público? Ou a decisão judicial que eventualmente está aí pairando sobre sua cabeça? Essa é a tragédia do gestor público hoje. Muito bem. Prefeito Luiz Marinho, de São Bernardo do Campo, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Um prazer. Muito obrigado. Excelente.